aulas, elas são gravadas, tá? Começando agora a quinta aula da disciplina de Introdução à Economia, correto? E a gente está gravando a partir desse momento. Depois eu posto isso no YouTube. Mas não... Isso me chamou a atenção, perguntando se eu já tinha informado para vocês, então estou informando agora. Todas as nossas aulas são gravadas e depois eu posto no YouTube. Por quê? Para que, caso algum de vocês não esteja presente, possa acompanhar depois, tá? Tudo certo para vocês? Alguém tem alguma objeção? Como está todo mundo calado hoje, né? Vamos seguir. Vamos seguir com a nossa aula. Então, olha só. Aula passada, nós terminamos de falar de oferta e demanda, correto? Nós vamos dar continuidade ao assunto, só que nós vamos abordar agora um tema chamado equilíbrio de mercado, que tem tudo a ver com a oferta e com a demanda, certo? O que seria o equilíbrio de mercado? O próprio nome ele já está insinuando o que é o equilíbrio de mercado. É quando há um entendimento entre a oferta e a demanda, gerando um equilíbrio de mercado. Nós vamos explicar melhor nos próximos slides. Nós aprendemos que o que é a oferta e o que é a demanda. Mas como essas variáveis interagem, nós veremos o que é o equilíbrio de mercado nessa aula. Por que o preço da gasolina oscila tanto? O que vocês acham? O que vocês podem me dizer? O que vocês acham? Por que o preço da gasolina oscila tanto? Vamos lá. Gostaria que alguém participasse e falasse alguma coisa. Por que vocês acham que o preço da gasolina oscila tanto no nosso país? Vamos lá. Eu acho, na minha opinião, que é porque a gente compra bastante refina no exterior, e o exterior é em dólar, né? E como o dólar varia bastante, o preço da gasolina acaba variando bastante aqui também. Creio que seja isso. Um dos motivos, pelo menos. Perfeito. Um dos motivos é esse. A gasolina que vem para o nosso país, a gente exporta petróleo cru. O nosso petróleo ele é refinado fora do nosso país. E nós importamos já a gasolina já refinada. Ou nós importamos a gasolina que nós podemos refinar aqui no Brasil. As nossas refinarias, elas são refinarias muito velhas. E elas só conseguem refinar um determinado tipo de petróleo, que é um petróleo que nós não temos mais nas nossas bacias. O nosso petróleo, ele é refinado fora do Brasil. Ou seja, as oscilações do dólar, as oscilações do mercado, elas nos afetam diretamente, nos afetam muito. Mas também as oscilações dos preços, elas têm a ver com a oferta e com a demanda. Como os países estão voltando a se aquecerem, as suas economias estão voltando a funcionar por conta das vacinas, a demanda por petróleo, ela aumentou. Ou seja, as pessoas estão usando mais petróleo. Quando há uma demanda mais alta, a tendência é que o preço também suba. Por conta disso, o preço também está oscilando, correto? Por conta de desequilíbrios da curva da oferta e da demanda, nós vamos notar que existem preços de equilíbrio. E o que acontece quando eles estão destoantes da realidade? Quer dizer o seguinte, é como se fosse uma gangorra entre a oferta, ela disputa espaço com a demanda. Quando se tem uma oferta muito grande de petróleo e a demanda está baixa, que foi o que aconteceu agora na pandemia, ou seja, nós tínhamos combustível disponível, porque existem fontes de combustível nos países desenvolvedores, mas a demanda estava baixa, porque nós estávamos em casa. Ou seja, o preço do petróleo diminuiu. O preço do petróleo caiu, porque havia uma oferta muito grande, só que não havia demanda para esse petróleo. Por conta disso, houve uma queda nos preços do barril do petróleo. Mas agora, com a economia se aquecendo novamente, a tendência é que o preço do petróleo suba novamente. E como o nosso mercado é dependente do petróleo internacional, a tendência é que o preço também aumente aqui no nosso país.
Vocês lembram aí do senhor João, que é o dono da imobiliária? Aconteceu o seguinte lá na imobiliária dele. O piso salarial dos funcionários dele subiu. E foi algo que ele não estava esperando. Logo, os custos dele aumentaram. Ele terá que aumentar o preço dos terrenos. O que vocês acham? Aumentou o piso salarial lá da categoria dos funcionários lá do seu João. E aí, será que ele vai ter... Lembram da aula passada que eu falei do seu João, que tinha uma imobiliária, que ele vendia terreno? E aí aumentou o salário dos funcionários dele. O que vocês acham? Tem que aumentar o preço dos terrenos também? Na opinião de vocês? Digam aí. Vamos lá, gente, vamos participar. Poxa, o grilo vai cantar, né? Vai ter que aumentar, né? Acho que sim, os custos aumentaram. Isso vai depender muito, senhores e senhoras, porque se, por exemplo, estivermos numa situação de crise, como é o caso que nós estamos passando nesse momento, e você aumentar muito os preços, as pessoas elas não vão comprar. Vai ser igual o preço do açaí. Lembra que a gente falou da aula passada do preço do açaí? Quando o preço do açaí estava lá em cima, as pessoas compravam menos açaí. Quando o preço do açaí baixava, as pessoas compravam mais açaí. Existirão situações e situações. Às vezes o mercado ele vai suportar sim um preço mais alto, porque a gente está demandando aquele produto, porque nós estamos comprando esse produto. Mas existem outras situações que não. Nós vamos entender que deslocamentos na curva da oferta e da demanda interferem nos preços dos terrenos. E isso vai nos ajudar a entender melhor os problemas centrais da economia. Ou seja, quando há mais oferta, a tendência é que os preços diminuam um pouco. Quando a oferta diminui, a tendência é que os preços subam. Quando há muita demanda por um produto, a tendência é que os preços também subam. A demanda diminuiu, os preços caem. Nós vamos entender melhor quando eu mostrar uns gráficos aqui para vocês entenderem como é que funciona essa gangorra entre a oferta e a demanda. Nós devemos entender que os preços ajustam-se em um acordo natural a um determinado valor que ele vai ser ofertado, ele deverá ser consumido. Ou seja, o preço de um produto ele vai variar de acordo com a demanda e a oferta. E esse preço ele ajusta-se à situação do mercado. Nós vamos lembrar que quando há um aumento de preço de um produto, há uma retração da demanda. O contrário também é verdadeiro. Porém, existem fatores que alteram a demanda sem alterar o preço, como nós já vimos. Nós vamos dar um exemplo aqui bem prático com relação ao mercado de automóveis. Eu já falei também numa aula passada, mas eu vou botar esse exemplo. No mês de dezembro, se você fosse a concessionária, por exemplo, daqui de Santarém, não é promovendo a Rio Norte, mas eu só dando um exemplo. Se você fosse no mês de dezembro até a Rio Norte, você ia perceber que havia uma alta demanda por veículos. Tanto que todo veículo novo que chegava lá na Rio Norte, ele já era vendido logo de cara. Ou seja, havia uma alta demanda e a oferta de veículos era pouca. Tanto que chegou o veículo e já era vendido. Como essa demanda estava muito alta e a oferta estava muito baixa, a Rio Norte teve que aumentar o preço dos veículos. Porém, agora no mês de fevereiro, nós já percebemos os reflexos do auxílio que não está mais circulando na economia. E os reflexos são esses. As pessoas já não têm mais tanto dinheiro. E agora, se você for até a Rio Norte, eles estão com um pátio lotado de veículos novos, porém, a demanda por esses veículos já não está mais como estava em dezembro. Para que eles vendam esses veículos, eles estão fazendo ofertas, eles estão diminuindo os preços. Ou seja, agora a oferta está maior do que a demanda. Com uma oferta maior e uma demanda menor, o preço diminui. Por quê?
Tem-se os veículos no pátio, porém não tem os compradores para comprá-los. Então, o que eles vão fazer? Vão fazer redução de preços, para que eles consigam vender esses carros, eles possam renovar o estoque deles. A curva da oferta, ela é semelhante à da demanda. Ela sofre alterações em decorrência dos preços. Quanto mais elevados, mais interessante para o ofertante. Porém, outros fatores, eles influenciam a oferta, como a diminuição dos custos produtivos. Isso quer dizer o seguinte, a curva, ela vai sofrer variações sempre em função do preço. A curva da oferta, por exemplo, quando o preço está mais elevado, o comerciante, o ofertante, ele vai querer oferecer mais. Os preços dos carros novos estavam muito elevados agora em dezembro. Isso acabou fazendo com que a Rio Norte trouxesse mais veículos agora para janeiro e fevereiro, porque o preço do carro estava alto. O preço do carro estava alto, então eles pensaram, opa, é uma oportunidade muito boa de nós ganharmos muito dinheiro. Só que eles não levaram em consideração esses outros fatores. Quais são esses outros fatores? Vamos lá, marcar texto. Os outros fatores, meus caros, foi o fim do auxílio. O fim do auxílio, ele representou na nossa economia uma diminuição muito grande de recursos, de dinheiro. E isso acabou influenciando a demanda por veículos. Resultado disso é que o pátio da Rio Norte está cheio de veículos, porém não tem tantos compradores. Então, nós devemos levar em consideração isso também. Imaginemos nós, por exemplo, como donos de uma construtora. Nós começamos um projeto lá para construir 100 apartamentos. Quando nós começamos o projeto, a economia estava no jeito, não estávamos em crise. Só que durante o processo de construção, acontece uma crise econômica. E aí as pessoas, o que elas vão preferir? Entre comprar um apartamento e guardar um dinheiro, elas vão preferir guardar o dinheiro, elas vão deixar o sonho da casa própria mais para frente. Os interesses dos demandantes e ofertantes se encontram formando um ponto de equilíbrio de mercado. Eles estão em constante conflito. Um quer o menor preço e o outro quer o maior possível. Existe um confronto de interesses entre os demandantes e os ofertantes. Os demandantes, eles sempre querem pagar menos. Eles sempre querem pagar menos. Já os ofertantes, eles sempre querem cobrar mais. Ou seja, o dono lá da construtora, ele quer vender o apartamento por 200 mil. Mas o cliente lá, o cliente final, ele quer comprar por 100. E existe um conflito lá entre o dono do apartamento e quem está querendo comprar. E aí vai existir um ponto de equilíbrio entre aquilo que o dono da construtora quer cobrar e o cliente. Esse ponto de equilíbrio, vamos, a grosseiro modo falando, um quer pagar 200 e um quer pagar 100, o ponto de equilíbrio vai ser lá 150 mil. O dono da construtora vai ter que baixar um pouco o valor que ele quer e o dono do capital, ou seja, o demandante, vai ter que pagar um pouco mais do que ele estava esperando, mais do que ele queria pagar. Ele vai pagar lá de acordo com esse ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, ele é o cruzamento entre a oferta e a demanda. No exemplo abaixo, nós temos que os demandantes, eles querem 4 quilos de feijão, pagando um valor de R$ 4,80. Os ofertantes, eles têm interesse em ofertar essa quantidade, recebendo esse valor. Como é que o senhor está dizendo isso aí, professor? É o seguinte, existe uma demanda hoje de 4 quilos de feijão, certo? Para que os ofertantes eles possam vender esses 4 quilos de feijão, eles não podem cobrar um valor acima de R$ 4,80, porque esse aqui é o ponto de equilíbrio para que eles possam vender esse produto. Se esse valor subir, as pessoas elas não vão comprar mais 4 quilos de feijão, elas já vão comprar 3.
Se o valor subir muito acima do que se espera, muito acima, eles colocam esse preço aqui R$ 6. Esse preço de subindo para R$ 6, as pessoas elas já não vão mais comprar 4 quilos de feijão, elas já vão comprar 3, elas já vão comprar 2. Ou seja, o ponto de equilíbrio para 4 quilos de feijão é o valor de R$ 4,80, certo? Que é o valor que os ofertantes estão dispostos a receber e que os demandantes estão dispostos a pagar. Significa que o produtor quer 4,80, ou seja, o ofertante ele quer receber 4,80. Isso não quer dizer isso. Não quer dizer que se o produtor, o que acontece é o seguinte, se o produtor aumentar demais o valor, as pessoas elas vão deixar de comprar o feijão. Se ele colocar lá R$ 6, as pessoas elas não vão mais demandar esse feijão. E aí ele vai ficar com uma mercadoria parada e ele também vai ficar sem capital de giro para continuar o negócio dele. Se o preço ele for a R$ 6, os produtores aumentariam a oferta, haveria um excesso de oferta, pois os preços melhores eles são mais interessantes, mas os clientes diminuiriam o consumo, pois, como já vimos, quanto maior o preço, menor a demanda. Quer dizer o seguinte, se o preço do feijão ele for a R$ 6, o produtor vai querer produzir mais. Opa, o preço do feijão está R$ 6, vou aproveitar para ganhar dinheiro. Só que isso causaria um excesso de oferta, igual o exemplo que eu dei para vocês da Rio Norte. Hoje eles têm um excesso de oferta, eles têm um excesso de carros no pátio. Só que não há consumidores suficientes para comprar todos aqueles carros. Se o preço do feijão subir a R$ 6, todo mundo vai querer produzir feijão. Só que não vai ter comprador suficiente, porque o preço está muito elevado. Os demandantes, eles querem pagar os R$ 4,80? Também não. O demandante, ele sempre quer pagar menos, ele sempre quer pagar menos. Se o governo obrigasse os produtores de feijão a baixar o preço para R$ 4,10, os demandantes comprariam mais feijão, porém a oferta diminuiria, causando escassez. Isso seria um desequilíbrio de mercado. Quer dizer o seguinte, vamos dar um exemplo. O preço do feijão lá subiu lá para R$ 5,20. Aí o preço do feijão a R$ 5,20, a oferta, ela cresceria, porque os ofertantes eles ficariam mais interessados em oferecer mais produtos no mercado. Porque está mais caro, então é melhor para eles, porque eles vão ganhar mais dinheiro. Só que a demanda do produto ela vai diminuir. E o que acontece se o governo obrigasse o preço ficar a R$ 4,10? As pessoas elas iriam comprar mais feijão. Todo mundo ia querer comprar mais feijão para casa, porque o preço está baixo, R$ 4,10. Só que não haveria oferta suficiente. Certo? Por que não haveria oferta suficiente? Porque o ofertante não queria produzir mais feijão. Por que ele ia produzir mais feijão? Para receber menos. Só porque o governo está mandando diminuir o valor do feijão? Quando o preço diminui demais, o ofertante não tem interesse em produzir mais. É que nem o que pode vir a acontecer agora. Se o preço da gasolina for baixado por decreto, vai acontecer o seguinte, vai chegar num determinado ponto que a Petrobras vai começar a ter prejuízo. E alguém terá que pagar essa conta. Ah, professor, então está certo aumentar o preço da gasolina? Não estou falando isso. Eu só estou dizendo o seguinte, se os custos de produção não forem interessantes, o ofertante ele não vai querer produzir. Se o valor que ele for receber for um valor muito baixo, ele não tem interesse em produzir. Ele quer receber um valor que esteja adequado, que dê para ele pagar as despesas e que ele possa ter algum lucro. Já o demandante, não. O demandante quer sempre pagar menos. O equilíbrio de mercado ele pode ser afetado mesmo quando não há oscilações de preços.
O aumento da renda das famílias, eles pode levar as pessoas a consumir mais fora, ou seja, a jantar fora. De repente eu ganhava R$ 1.000 por mês, mas quando foi no final do ano eu tive um aumento salarial e passei a ganhar 2.000. Eu comia fora, comia no restaurante, uma vez por mês. Como eu estou ganhando o dobro agora, eu vou comer uma vez por semana. Ou seja, houve um aumento da demanda sem que necessariamente houvesse uma alteração do preço. O preço da comida não diminuiu. O preço do self-service, por exemplo, não diminuiu. Só que a demanda aumentou. Aumentou porque houve um incremento da minha renda. Então, a elevação de salários, ela desloca a curva da demanda, pois as pessoas elas passam a comer mais fora, nesse caso específico. Nós vamos ver no gráfico a curva da demanda passando de D1 para D2, independente do preço. Como houve um aumento da demanda, o preço de equilíbrio ele passou de R$ 25 para 30. E a quantidade de equilíbrio passou de 400 para 600. Eu digo a vocês, por que houve um incremento tão grande no preço dos veículos novos? Por conta da demanda, senhores e senhoras. Se as pessoas estão comprando mais carros, o preço vai aumentar. O preço de equilíbrio ele sobe. Há uma demanda maior, o preço também sobe. Se a demanda diminui, acontece o que está acontecendo agora. Não sei se vocês têm acompanhado, as concessionárias elas estão fazendo promoções de carros, porque os seus pátios estão cheios, certo? Então, aqui, ó, nós temos que, ó, primeiro, com o aumento da renda, a demanda por alimentos em restaurantes foi elevada, certo? A demanda ela passou aí, ó, de 400 para 600. Ocorreu também uma elevação do preço. O preço que antes era R$ 25, ele passou a 30. Ou seja, o preço de equilíbrio ele aumentou. E também aconteceu um aumento da quantidade de equilíbrio. Ou seja, eram 400, a quantidade de equilíbrio passou a 600. Correto? Notícias negativas, elas também diminuem a demanda. Os clientes, eles souberam que os alimentos eram transgênicos e, por conta dos hábitos de consumo, eles passaram a comer menos. Aí aconteceu o seguinte, lembra que a gente teve uma situação, aumentou o salário, vou comer mais em restaurante, porque agora eu estou ganhando mais, posso dar uma ostentada. Mas aconteceu uma situação inversa. Aconteceu o seguinte, as pessoas que frequentavam esses restaurantes, elas souberam que os alimentos que eram comercializados lá, eles eram transgênicos. E por conta dos hábitos de consumo, as pessoas, não, isso aí não é bom para a minha saúde. Eu não vou comer alimento transgênico. Então, elas passaram a demandar menos. Aconteceu o seguinte, o preço não aumentou, o preço não diminuiu, mas as pessoas passaram a demandar menos alimentos por conta dos seus hábitos de consumo, porque as pessoas descobriram que os alimentos eram transgênicos. E aí aconteceu o seguinte, uma redução da demanda, deslocando a curva, deslocando para a esquerda, ou seja, a demanda ela diminuiu, passou de D2 para D3, correto? E houve também uma redução do preço de equilíbrio. O preço que antes era R$ 27, passou para 25. E também diminuiu a quantidade de equilíbrio transacionada, que era de 400, passou aqui, que era 500, passou para 400. Desculpa, gente. Ou seja, dentro dessa questão do equilíbrio de mercado, do equilíbrio do preço, existem situações que favorecem a demanda ou favorecem a oferta, ou também desfavorecem. Portanto, senhores e senhoras, notícias positivas ajudam a questão do mercado, mas as notícias negativas também desfavorecem. O deslocamento da curva da oferta. Nós falamos aqui, a princípio, do deslocamento da curva da demanda. E o que acontece o que acontece com o deslocamento da oferta? Se os preços dos alimentos caírem,
os restaurantes eles aumentarão a oferta. No caso aqui específico desse nosso gráfico, desculpa, gente, irritaçãozinha na garganta. No nosso gráfico aqui em questão, o que acontece? Houve uma baixa lá no preço dos alimentos. O feijão, o arroz, a carne começaram a cair seus preços. Gente, só um minutinho aqui, só desligar esse ar-condicionado aqui que tá pegando. Voltamos aqui. Espero que melhore. Então, olha só, gente, voltando aqui ao que eu estava falando para vocês. Houve uma redução aí no preço dos alimentos. Com o mesmo exemplo lá do restaurante. O que vai acontecer com o comerciante, com o ofertante? O ofertante ele vai se sentir mais atraído a oferecer mais refeições, porque está mais barato produzir, certo? Então, ele vai aumentar o valor ele vai aumentar a oferta dele aqui, ó. A oferta que era 500 passou a ser 550. Ou seja, a redução dos custos desloca a curva da oferta para a direita. Porém, quando você aumenta a oferta, há uma redução do preço de equilíbrio. Antes, ele recebia R$ 27 pelo quilo do alimento. Como houve um aumento da oferta, o preço baixou para 26. É aquela história lá do vizinho invejoso. Quando a comida está muito cara, ninguém vai vender comida. Mas aí começa a baixar o preço da carne, começa a baixar o preço do feijão, o preço do arroz. Todo mundo vai querer montar seu ponto de churrasquinho. Todo mundo vai querer montar sua banquinha. Como há uma concorrência, muita gente ofertando, o preço vai diminuir, porque o teu vizinho lá da frente, ele viu que tu tá vendendo lá a refeição a R$ 27, ele disse, eu vou vender a 26, para eu ganhar os clientes dele. É o que acontece com esse deslocamento da curva da oferta. E se for o contrário? E se o preço dos alimentos subirem ao invés de baixar, que é o que a gente está passando agora? O aumento do preço dos insumos, ou seja, dos alimentos, faz a oferta diminuir. A oferta aqui, que começou em 550, ela vai diminuir para 400. Com isso, também há um aumento do preço dos insumos. Ou seja, o preço sobe. Ou seja, ficou mais caro a carne, ficou mais caro o feijão, ficou mais caro o arroz, eu vou oferecer menos alimentos, menos refeições, porém eu vou ter que aumentar o meu preço. O preço passou a 28. A redução da oferta provoca a escassez das refeições, fazendo com que menos demandantes estejam dispostos a pagar o preço maior para obtê-los. Ou seja, aqueles meus concorrentes de churrasquinhos lá que estavam do lado de casa, todo mundo fechou. Tá muito caro o preço da carne, então eu não vou mais vender churrasquinho. Nós aprendemos de maneira simples. O deslocamento da curva da oferta e da demanda, ela pode alterar o quê? O ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio em questão que nós falamos é a questão do preço, tá? O resumo da aula. O aumento da demanda, ela faz com que os preços fiquem o quê? Maiores. A diminuição da demanda faz com que os preços fiquem menores. O aumento da oferta faz o quê? Diminui os preços. Já a diminuição da oferta faz com que os preços caiam. E o senhor João, o que vocês acham? Haverá um ponto de equilíbrio na sua oferta de terrenos? Vocês acham aí? O que vocês me dizem? Bora para a gente finalizar? Hoje vai ser uma aula um pouco mais curta. Vocês viram que é o seguinte, senhores e senhoras, quando você tem uma oferta muito grande, o preço cai. No caso do seu João, especificamente, nós vimos que ele comprou uma grande área lá do Planalto. E aí ele teve um aumento da oferta dos produtos dele, ou seja, mas ele não diminuiu os preços, porque está acontecendo uma demanda muito alta, correto? Mas ele teve um aumento lá dos custos dele.
ficou menos interessante para ele. Toda situação ela merece uma análise. Tudo vai depender da situação. Uma verdade que eu aprendi no meu curso de administração é que não existem respostas erradas, por incrível que pareça. Diferente do curso de vocês, que é exatas, na administração, sempre que você dá uma resposta, essa resposta, ela não está errada, ela não está 100% errada. Cada resposta, ela está mais adequada à situação. Da mesma forma, em economia, não existe uma teoria econômica exata, existe uma teoria econômica que se adequa a determinada situação. Da mesma forma que eu digo para vocês com relação ao seu João, se ele vai aumentar o preço ou não, vai depender do mercado, ele vai ter que fazer uma análise, vai ter que verificar como é que está a questão da oferta de terrenos no mercado, como estão os concorrentes, ele vai ter que fazer uma análise de toda a conjuntura econômica. E a partir daí, ele vai determinar se ele vai passar esse aumento dos custos para os clientes deles ou não. Certo, senhores e senhoras? Conseguiram entender um pouco sobre a questão do ponto de equilíbrio, sim ou não? Professor, eu cheguei um pouquinho atrasado, então eu perdi a explicação sobre o ponto de equilíbrio. Você poderia dar uma recapitulada, fazer um resumo sobre o ponto de equilíbrio especificamente? Com certeza. Vamos voltar aqui sobre o ponto de equilíbrio. De um modo geral, é o seguinte: o ponto de equilíbrio nada mais é do que o preço que o mercado está disposto a pagar pelo seu produto. Correto? Voltando ao exemplo que eu já vim falando desde a aula passada, do exemplo do valor do carro, o valor do automóvel. O valor do automóvel, no final do ano passado, ele sofreu uma variação para cima. Ou seja, o preço dos automóveis aumentaram porque existia uma alta demanda pelos automóveis. As pessoas estavam querendo comprar carros novos. Porém, a oferta estava baixa. Ou seja, a fábrica da Chevrolet, o exemplo que eu estou dando, ela não estava conseguindo atender a demanda dos clientes. Ou seja, existia uma demanda maior do que a oferta. Com isso, o ponto de equilíbrio do mercado ele subiu para cima, ou seja, quando há uma demanda maior do que a oferta, o ponto de equilíbrio ele sobe. Um exemplo aqui, ó. Excesso, né? Excesso de oferta, não. Demanda, isso aqui não é. Excesso de oferta. Ou seja, voltando aqui que eu estava dizendo para vocês, quando há essa demanda maior do que a oferta, a tendência é que esse ponto de equilíbrio, que esse preço que é cobrado, ele suba, certo? Então, o preço dos automóveis eles teve uma oscilação agora no final do ano passado para cima por conta disso. Porém, o que a gente vai estar notando a partir de agora, a partir desse ano, é que como houve uma diminuição dessa demanda por veículo, ou seja, a demanda de veículos ela caiu, o preço também está acompanhando isso. Prova disso que nós estamos vendo agora as concessionárias fazendo oferta de veículos, ou seja, os preços que no final do ano passado eram agora eles passaram a diminuir, porque as pessoas elas não estão mais demandando carros da mesma forma que estavam demandando no final do ano passado. Tudo isso, senhores e senhoras, em decorrência do auxílio. Até o final do ano passado, nós tínhamos bilhões que estavam entrando todo mês na economia, e esse dinheiro estava sendo injetado na economia, porém, esse ano nós já não contamos mais com esse dinheiro. Com isso, a demanda pelos produtos ela está caindo. Penso eu que até o meio do ano, até mesmo a inflação, ela deu uma guinada para baixo, porque as pessoas elas já não estão comprando mais tanto, então a demanda pelos produtos ela diminuiu. E aí o que acontece? Há uma diminuição do preço. Foi o que nós falamos aqui no último slide. Quando há um aumento da demanda, que foi o que nós experimentamos com o auxílio, ou seja,
as pessoas, elas com mais dinheiro, ou seja, com dinheiro na mão, elas começaram a demandar produtos, começaram a demandar alimentos, começaram a demandar veículos, começaram a demandar as coisas. Aí os preços subiram. A carne, o preço da carne subiu enormemente por conta do auxílio. Não estou dizendo que o auxílio foi errado, estou dizendo para vocês que, como com mais dinheiro na economia, a demanda pelos produtos subiu. E aí os preços acompanham isso. Porém, quando a demanda dos produtos ela cai, ela diminui, no caso com o fim do auxílio, a tendência é que os preços também caiam. Da mesma forma, funciona com relação à oferta. Quando há uma oferta muito grande, os preços caem. Qual é o exemplo da oferta que eu disse para vocês? O exemplo das concessionárias. As concessionárias estão agora com os pátios cheios. Como elas estão com os pátios cheios, ou seja, há uma oferta muito grande, os preços caem. Os preços ficam menores. Porém, quando há uma diminuição da oferta, é o exemplo da Venezuela. Qual é o exemplo da Venezuela, senhoras e senhores? Os preços lá na Venezuela, eles estão exorbitantes, os preços sobem a cada dia mais, uma inflação altíssima, porque a oferta de produtos lá, ela é ínfima, ela é muito pequena. Existe uma oferta muito pequena de produtos, com isso os preços ficam lá nas alturas. Correto? Pude explicar, deu para entender? Conseguiu entender? Acho que foi a dona Eva que perguntou. Sim, professor. Esse ponto de equilíbrio, o que é? É aquilo que as pessoas estão dispostas a pagar e aquilo que o mercado está disposto a receber. Eu não posso colocar um preço muito alto porque ninguém vai comprar. Mas eu colocar um preço muito baixo, todo mundo vai comprar e o produtor não vai querer produzir. Porque se o preço estiver muito baixo, eu não vou conseguir cobrir nem meus custos. O mercado está muito preocupado com a Petrobras porque está se falando em reduzir o preço do combustível artificialmente. Mas se reduzir muito, a Petrobras não vai ter interesse de produzir, porque ela não vai conseguir cobrir os custos de produção. Correto? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Sim ou não? Falem agora ou falem depois. Mais nenhuma pergunta? Pode perguntar. Hoje mesmo saiu a notícia de que o governo federal estaria estudando a possibilidade de fazer uma troca lá no comando da Petrobras. Já E isso aconteceu. já aconteceu, né? E Já. aí isso mexeu bastante com o mercado. Toda essa oscilação, por que essa troca causa tanto insegurança assim nos investidores? A insegurança se deve ao seguinte, porque a pauta do governo que está atualmente, no começo, era uma pauta neoliberal. O que se previa do governo atual é que ele fosse um governo de mercado e que ele não fosse um governo intervencionista. Ou seja, imaginava-se que o Paulo Guedes, que é o nosso ministro da Economia, ele fosse deixar o mercado solto, que as pessoas, ele não fosse interferir. E o que se demonstrou com a saída do presidente da Petrobras foi justamente o contrário, que o governo está intervindo sim na economia, que ele não é um governo neoliberal e que ele está sim interferindo nos assuntos de mercado. Os investidores, de um modo geral, eles entenderam de uma forma muito negativa isso, porque se ele já trocou o presidente da Petrobras, significa que ele vai interferir no preço da gasolina, no preço dos combustíveis. E se houver essa interferência, a Petrobras, muito provavelmente, num curto prazo, vai começar a dar prejuízo. E se a Petrobras começar a dar prejuízo, os investidores eles vão tirar o dinheiro deles daqui do Brasil, ou seja, da Petrobras, de todas as empresas de um modo geral, e vão querer levar para outros países. Porque isso é muito mal visto pelo mercado. O mercado entende que se o governo intervém em tudo, significa que não há liberdade para o capital. E se o capital não tem liberdade no país, eles vão perder dinheiro. Muito semelhante ao que aconteceu no começo da Lava Jato. No começo da Lava Jato, um grupo de investidores norte-americanos, eles entraram com uma ação na justiça de lá,
contra a Petrobras por conta dos desvios de dinheiro que aconteciam lá. Eles entenderam o quê? Vamos imaginar o seguinte, tu é um velhinho norte-americano, tu guardou durante a tua vida $200 mil. E aí tu tem o teu fundo de pensão lá nos Estados Unidos. O teu fundo de pensão, ele decide investir na Petrobras. Os teus $200 mil que tu guardou durante a tua vida toda. Aí você fica sabendo pela TV que os teus $200 mil estava sendo desviado pela corrupção. Aí esses investidores norte-americanos entraram na justiça norte-americana contra a Petrobras, querendo seu dinheiro de volta. Porque eles investiram aqui no Brasil, investiram na Petrobras e perceberam que o dinheiro deles estava sendo desviado. Da mesma forma pode acontecer agora. Os investidores, mundo afora, eles estão percebendo que a Petrobras está deixando de ser uma empresa de mercado, uma empresa de capital aberto, e está voltando a ser uma estatal, que está de acordo com os desmandos e mandos e demandos do governo. Estou dizendo que o presidente fez algo errado? Não estou dizendo isso. Eu, no lugar do presidente, eu também teria tirado o presidente da Petrobras. Mas por que eu tiraria ele? Por conta da declaração infeliz que ele fez. Ele disse o seguinte, perguntaram para ele sobre a questão do preço do diesel, se iria interferir na questão dos caminhoneiros. Ele falou, olha, eu não estou preocupado com os caminhoneiros. Os caminhoneiros não é problema meu, não é problema da Petrobras. Como não é problema da Petrobras? Me explique. Porque se os caminhoneiros param, o nosso país para. Se eles pararem, a Petrobras para, todo mundo para. Então, na minha opinião, foi uma declaração infeliz do presidente da Petrobras. Por conta dessa declaração, ele deveria ter sido trocado mesmo. Mas eu teria escolhido alguém do mercado. Eu teria escolhido alguém que já foi presidente de uma petroleira para assumir o lugar dele, e não alguém do núcleo militar. Mas isso é apenas uma opinião do professor, tá? Não estou dizendo que o presidente fez errado, não estou dizendo que A ou B fez errado, é apenas a minha opinião como alguém que está analisando o mercado de uma maneira geral. Correto? Professor, Mais posicionamento? boa Pode tarde. falar. Boa tarde. Qual seria a atitude que o Bolsonaro deveria fazer mediante isso? No caso, eu digo para diminuir o valor do combustível. Seria diminuir os impostos ou realmente interferir no preço da empresa? O que eu acredito que é errado, né? Mas qual é a sua... Dentro da minha avaliação, sinceramente falando, a primeira coisa que eu faria seria captar recursos no mercado externo. Se eu fosse presidente da Petrobras, eu começaria a investir em refinarias. Eu começaria a construir refinarias no Brasil para que o refino do petróleo, do nosso petróleo, fosse feito aqui no Brasil. O problema é que nós somos muito dependentes do mercado externo, do mercado internacional, porque nós desarticulamos todas as nossas refinarias. As poucas refinarias que nós tínhamos foram todas vendidas. E as refinarias que nós tínhamos também, elas não eram suficientes para fazer o refino do nosso petróleo, porque nossas refinarias, elas refinavam um petróleo que não é o nosso. O nosso petróleo é um petróleo um pouco mais denso. E esse petróleo, ele precisa de um outro tipo de refinaria. Então, na minha opinião, não é voltar a estatizar o Estado, mas é não depender mais do mercado externo, não depender mais das oscilações do dólar, não depender mais das oscilações do mercado. Se a Petrobras começar a investir em refinaria, aí a Petrobras vai começar a analisar o seguinte, se eu gastei 10 milhões para produzir, eu vou colocar mais 10 milhões sobressalente para ser o meu lucro. Eu não vou mais depender do dólar, eu não vou mais depender das oscilações do humor do mercado, porque eu vou ser dona de todo o processo produtivo. A minha opinião, eu faria isso. Eu investiria em refinarias, construiria refinarias para a Petrobras. Eu acho que já seria uma grande coisa. A outra questão seria, a outra questão seria a reforma tributária. Nós precisamos unificar o valor dos ICMS no Brasil. Cada estado quer cobrar um valor diferente. Hoje a Constituição ela permite isso, que cada estado cobre um valor diferente. Isso fiscalmente falando, é uma bagunça total.
senhoras e senhores, você não consegue calcular direito o valor que tu vai cobrar no teu produto. Então, a reforma tributária também é um outro ponto essencial para que o nosso país volte a crescer. Nós precisamos simplificar os impostos, porque do jeito que está, infelizmente, está muito bagunçado. Mais outra pergunta? Sim ou não? Falem agora ou falem depois. Ainda estamos na 5ª aula. Olha só, gente, a gente já vai encerrar aqui a aula, mas eu ainda vou fazer algumas perguntinhas para vocês, rapidinho, tá? Estou encerrando aqui a gravação e vou fazer algumas perguntas fora do nosso contexto da aula.